começar aqui a palavra, a gente foi honrado, mas eu queria dizer também um pouquinho das minhas palavras, o quanto eu sou grato, já disse ali no vídeo, mas eu queria expressar de uma forma mais enfática ainda, né? O reino de Deus, eu usei a expressão ali, ele não é feito no singular, né? Deus nos abençoa dando pessoas, famílias, líderes, e a liderança dessa casa é uma liderança que tem nos abençoado muito. Então eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão a todos os líderes, supervisores, voluntários, aos nossos pastores, que são resposta de oração para a nossa vida. Nós somos tão abençoados pela vida deles e olha como faz a diferença caminhar junto. Eu falo que não tem nada melhor do que você caminhar com amigos, né, com pessoas que estão ao seu lado. E assim como a pastora Jana falou, as crianças, parece que é nossa, e é mesmo, né? É uma grande família, né? A gente até falou esses dias, né? Os irmãos queriam nos convidar para as confras, e a gente falou assim, olha, só tem um detalhe sobre o convite, aqui ninguém larga a mão do outro, então se for convidar os pastores, lembre-se que nós somos em 9, porque tem as crianças também. Aí o resultado disso, ninguém mais nos convidou para lugar nenhum, só os corajosos, mas tem sido uma bênção. Eu estou vendo também que alguns dos que batizaram ontem estão aqui, né? Alguns provavelmente vão estar no culto da noite. Você que batizou ontem, fique em pé que nós queremos reconhecer você. Olha só a igreja, esses irmãos aqui, glória a Deus, aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus pela vida de vocês, amém. Podem sentar, vamos fazer aquele ensaio gostoso, né? Sejam bem-vindos, vamos lá? 1, 2, 3, sejam bem-vindos, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, vocês são bênção nessa casa. Eu quero, com os minutos que me sobram, glória a Deus, repartir algo para o seu coração. Eu orei um pouco, né, sobre aquilo que talvez deveria ser repartido, e eu até queria continuar aquela palavra, né, muitos até me cobraram isso, falaram, pastor, aquela palavra vai ter continuidade, talvez em 2026, porque é algo que Deus colocou no meu coração, era um pouco diferente, pensando até um pouco a temática, né, do nosso culto de hoje, e daquilo que nós queremos viver agora a partir do ano 2026. Então eu quero já começar pedindo a você para abrir a sua Bíblia, eu vou pedir para o pessoal da projeção, repartir conosco ali, através do telão, algo que Deus colocou aí no nosso coração. Mateus capítulo 7, deixa a tua Bíblia aí aberta, e nós temos um tema, dá para projetar aí, pessoal? Tá por aí, não sei se chegou para vocês, então gerando as promessas para 2026, vamos dizer isso juntos, vamos lá? Gerando as promessas para 2026. Mais uma vez, vamos lá. Amém. Primeira pergunta que quero fazer para você. Você crê que Deus é Deus de promessas? Amém? Amém. Então a promessa dele já foi estabelecida. Ele já tem promessas. Agora, uma das coisas que muitas vezes nós não nos atentamos, a promessa não é automática. Sabe, às vezes a gente tem essa impressão de que, porque Deus é onisciente, porque Deus sabe de todas as coisas, então nós passamos a acreditar, por algum motivo, que eu não preciso estabelecer marcos ou ações para que as promessas sejam, diga comigo, essa palavra é importante, diga ativadas. Então assim, a promessa existe, amém? Só que ela tem que ser ativada. Olha para quem está ao seu lado e fala, tem que ser ativada. Então não é automático assim, do tipo, nasci, né? Agora sou filho de Deus. Não, o que a Bíblia diz é que todos nós somos criaturas, nós somos feituras dele. Agora a Bíblia também diz assim, a todos quanto, vamos lá, se você lembra, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Então eu sou filho automaticamente? Não.
Eu sou criatura automaticamente. Eu sou criação de Deus. Mas a filiação, ela vem por meio de uma atitude. Qual é a atitude que a Bíblia diz? Receber. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso dizer sim para Jesus. Eu preciso dar um passo de fé. Então, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é automático, você tem que realmente ativar a sua fé, você tem que ativar a sua filiação, você tem que ativar o teu coração e despertá-lo para desejar a presença de Deus. Buscar-me-eis, diz a Bíblia, e me achareis. E aí tem mais uma condicional, qual é? Quando me buscares, o quê? Então não é automático, diga para quem está ao seu lado, não é automático. A revelação, a promessa de Deus, os sonhos do Senhor, não são assim, tipo, nasci, né? Agora, tudo. Não, a Bíblia é clara sobre isso, gente. Então tem algo que ativa. E é isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Eu creio que o Senhor tem infinitas promessas para o seu povo. E assim, pare para pensar que é como se você tivesse algo assim extremamente disponível para você, mas que você não saberia que tudo aquilo assim é algo que você pode desfrutar, é algo que você pode viver. Eu não sei se foi o ano passado ou há 2 anos atrás, contei uma história até para ilustrar um pouquinho daquilo que na época foi um sermão que eu ministrei, mas eu falei sobre o primeiro carro que eu tive seguro. Não sei quantos irmãos vão lembrar, mas até então eu tinha tido 2 carros, e aí nenhum dos 2 carros que eu tinha, eles tinham seguro. E eu não sabia, na verdade, o que era ter um seguro, quais os benefícios de um seguro e tal. E aí, Deus deu uma oportunidade, naquela época, a gente tinha uma carta de consórcio, e aí foi contemplada, e aí eu consegui juntar o dinheiro para comprar um carro, mas eu queria comprar assim, o custo-benefício melhor. E aí eu pensei, né, eu sabia que na época o pessoal ia para São Paulo, e fiz uma coisa que eu talvez não indico para todo mundo, foi muito arriscado o que eu fiz, né? Entrei lá na época, não sei se era o LX ou alguma coisa assim desse negócio, e vi um carro, era o carro que eu queria, comecei a conversar, peguei um ônibus, fui até São Paulo, tinha o dinheiro, então, né, fui lá para negociar com a pessoa, daí eu pensei comigo, né, puxa, né, esse é o carro da minha vida, olha como eu estou melhorando de carro, então assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, quer saber, eu vou fazer um seguro, eu nunca tinha tido seguro, né, aí fui no banco, fiz o seguro, e beleza, e tudo que eu só imaginava, eu achava que seguro era só para acidente, né, eu não sabia que tinha outras coberturas, né, extremamente ingênuo com relação ao conhecimento de automobilístico, né, aí vim, né, na época eu era pastor em Umuarama, fui de São Paulo até Umuarama, cheguei lá em Umuarama, já na primeira semana, eu lembro que eu fui na célula de um irmão visitar, só que esse irmão morava numa rua, que era uma descida assim, né, bem íngreme, e aí eu fui na célula dele, e aí participei, foi uma bênção. Na hora que eu entrei no carro para ir embora, não funcionava, aí ligava mais uma vez, não funcionava, e tentei mais uma vez, não funcionava, aí os irmãos olharam e falaram, puxa pastor, que situação difícil e tal, e daí eles pensaram, né, olha, a casa desse irmão, ele tinha uma garagem pequena e não cabia, e um outro irmão que participava daquela célula, morava assim umas 6 quadras para cima, e na casa dele tinha espaço para guardar o carro. O que eu pensei? Vou pegar carona com alguém, né, e depois amanhã busco o carro, e aí foi todos os irmãos lá, empurrando o carro 6 quadras, numa rua bem
íngreme, e daí chegamos com muito esforço, né? Colocamos aquele carro na garagem, uma maravilha, o irmão me deu carona. No outro dia, daí eu fui lá na casa do irmão, buscar o carro, né? E daí, quando cheguei lá, ele falou assim, pastor, né, você tem um carro bom e tal, por que você não faz um seguro desse carro? Aí eu falei, mas eu tenho seguro desse carro. Aí ele falou assim, mas como assim você tem seguro? Mas ontem teu carro falhou e você não acionou o seguro? Daí eu falei assim, mas o que isso tem a ver? O seguro não é só para acidente? Aí quando a gente foi lá na apólice, né, do seguro, o seguro cobria também acidente, mas cobria guincho, cobria até hotel, eu podia ter tido se eu quisesse, e tantas outras coisas. E eu lembro que essa foi uma grande lição que eu tive na minha vida, que às vezes nós temos coisas que estão na nossa apólice de seguro, são benefícios para a nossa vida, mas que nós não recebemos, primeiro, porque não sabemos, e segundo, porque não ativamos. E eu queria falar essa manhã sobre promessas, dizer para o meu e para o seu coração, que tem tantas promessas de Deus, que estão só esperando você ativar na sua vida, amém? A primeira delas, então, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7. A palavra, olha o que a palavra nos diz, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que diz a Bíblia ali, gente, vamos lá, todo o que pede, o que acontece com ele? E o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa é a promessa da qual você não pode esquecer em nenhum dia do próximo ano que está começando e a iniciar de hoje. A Bíblia é clara, pedi, diga comigo, pedi. Olha só, a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então Deus não fará nada se não for em resposta à oração e ao pedido do seu povo, amém? Então lá no deserto, quando o povo de Israel estava sendo fustigado, né? Estava sendo perseguido, maltratado pelos egípcios, né? Pelo faraó, a Bíblia diz que em um momento eles começaram a clamar a Deus, e eles pediram por intervenção de Deus. Então, a Bíblia tem um versículo que é maravilhoso, e ele complementa exatamente o que nós estamos tentando dizer aqui. A Bíblia diz assim que Deus ouviu os clamores do seu povo. Então eu queria dizer uma informação a você essa manhã. Deus ouve os seus clamores e Deus ouve os seus pedidos. Isaías 59, verso 1 e 2. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa vos abençoar, e nem os meus ouvidos surdos para que não possam te ouvir. Então Deus está presente, amém? Ele ouve a sua oração. Talvez você esteja vivendo em uma estação de sua vida onde parece que a tua oração não passa do teto, onde parece que Deus não tem ouvido, preste atenção no que eu vou dizer agora, aparente silêncio de Deus, porque é só aparência. Quantas vezes na história a gente viu uma intervenção divina, mas não foi no tempo das pessoas, não foi na hora das pessoas, não foi do jeito que as pessoas achavam que seria. Eu vivo essa angústia, talvez mensalmente,
diariamente, semanalmente, porque o nosso coração é ansioso, ele quer as coisas para ontem. Nós fazemos planos, nós sonhamos, e a Bíblia não condena o sonho. A Bíblia é clara sobre isso. O coração do homem pode, diga comigo, pode. O coração do homem pode fazer planos. A segunda parte que é mais difícil para nós. Mas a resposta de lábios vem de quem? Então eu posso planejar, eu posso sonhar, eu posso projetar, mas se eu achar que vai ser no meu tempo, aí eu vou sofrer, né? A gente compartilhou com os pastores, como, né, algumas portas fechadas às vezes machucam a gente, assim, né? Esse ano foi um ano que nós levantamos expectativas sobre algumas coisas que não aconteceram. É verdade. Coisas que eu queria, é maravilhoso o que a gente viu aqui, e tudo aquilo que a gente tem ouvido, mas parece, às vezes, quando a gente vê o vídeo, que tudo aconteceu assim, redondamente como nós projetamos. Eu estou aqui para dizer para vocês também das nossas frustrações, que muitas coisas esse ano não aconteceram. Não aconteceram, foram portas que a gente falava, agora vai, essa semana, esse mês, de alguma maneira algo vai romper, algo vai acontecer, e a gente esforçou, e oração, e jejum, e empenho, e sonho, e projeto, né? E aí tem esse lado que eu até compartilhei com os pastores, o tal do sonhador é terrível, né? Eu, quando começo a vislumbrar, eu sonho além da curva. E às vezes o tombo é mais alto também. Porque a gente sonha. Eu não sonho pequeno, eu sonho grande, né? Eu sonho os sonhos de Deus. Só que, às vezes, compreender também o tempo é um grande desafio. Então, tudo começa com uma atitude, que é como se fosse a chave e a ação de, virar a maçaneta e começar a dar os primeiros passos. Tudo isso começa com um princípio básico na vida espiritual, e eu quero que você repita ele comigo e diga: pedir. Então você entendeu. Essas aqui são palavras de Jesus. Pedir. Eu sei que pode parecer, pastor, mas sabe o que é? Eu sou um cara assim que eu não gosto de dar trabalho para Deus. Eu não gosto de incomodar Deus, então é assim, Deus sabe do que eu preciso. Eu tenho uma notícia para você. Você não vai receber. Porque você é tão orgulhoso a ponto de achar que você não pode, não quer incomodar o Pai, porque eu sou um cara assim, sábio, né? Eu sou um cara assim, experiente. Então, agora, sabe quem que recebe? A Liz, né? Porque ela pede, ela é cara de pau, assim, ela fala, pai, eu quero. Outro dia, ela chegou chegou em casa, ela falou assim, ela até confundiu os nomes, né? Ela falou assim, pai, o Paulo da Paula, que ela estava se referindo ao Juliano da Paula, né? Ela falou, o Paulo da Paula vai ter que me dar o band-aid da patrulha canina, porque olha aqui que eu fiz, ó. Aí eu cheguei aqui na igreja, encontrei o Juliano e falei assim, cara, você está ralado, corre atrás de um band-aid da patrulha canina, porque ela falou que o Paulo da Paula vai ter que dar. Sabe qual que é o resultado? Tem um band-aid da patrulha canina lá na minha casa. Porque ela pediu. Então assim, você às vezes fica, eu sou maduro, né? Eu sou assim, experiente, sabe por que você pensa assim? E não está errado, porque você é um adulto, e o adulto, ele tem esse mecanismo de defesa, porque ele não quer se expor, mas gente, se fosse eu, tudo bem, mas foi Jesus que falou isso aqui, pede. Então se você não está pedindo, não acredite que vai acontecer. Se você não abriu a sua boca, se você não professou, se você não declarou, não vai acontecer nada. E às vezes é por mero orgulho.
Então, assim, promessa, acredite, não é automática. Tem que virar maçaneta. Eu tenho algumas coisas que eu estou pedindo descaradamente para Deus agora. Falando, Senhor, não dá mais, Senhor, por favor. Porque se a gente não romper com essa falsa humildade, que às vezes isso parece ser assim, tão espiritual, né? Não incomoda a Deus. É falsa humildade, gente. E também falta de sabedoria, porque todo que pede, recebe. O Senhor falou sobre isso. Ora, se um filho pedir pão ao seu pai, ele não o dará pedra. Porque o Senhor nos reconhece como filhos. Eu não vejo meu filho indo no cartório protocolar um pedido para comprar um carrinho de Natal para ele. Não, ele é cara de pau também. O outro agora, estou falando do outro, é tudo cara de pau. Né? Porque ontem ele já falou, o que eu vou ganhar no Natal? Eu falei, mas o Natal ainda é 2 semanas. Não, mas já vai pensando aí que eu vou ganhar de Natal. Aí eu falo, gente, não tem nada que nos ensina o que é a paternidade divina do que a paternidade natural. E a gente começa a lidar com os nossos filhos e nos vê no lugar de Deus e falando, né, cada coisa que eles são capazes de falar e de fazer, e daí o adulto, né, vai perdendo, né, essa, vamos dizer assim, essa ingenuidade que é maravilhosa, que é a criança, vai perdendo essa coragem de falar para Deus o que você quer. Tem um ano que está aí, pintando para você. Está chegando agora um final de ano, né? Um tempo de reflexão, né? Um tempo de análise. E aí, sabe o que acontece? O céu está assim, lotadinho de promessas, só esperando quem vai ser o corajoso que vai fazer isso aqui, pedir. Você já pediu para o Senhor? Você já falou para Deus o que você quer? Porque assim, aquela ideia, não, sabe o que é? Deus sabe. A Bíblia, gente, ela nos ensina isso. Olha, até para receber Jesus, porque assim, a Bíblia fala, com o coração nós cremos a respeito da justiça, mas e para receber a salvação, o que a gente tem que fazer? Com a boca. Sabe o que é com a boca? É assim, Deus sabe, mas se você não falar, não vai receber. Com a boca nós cremos a respeito da justiça, mas com o coração nós cremos a respeito da justiça, mas com a boca nós professamos acerca da salvação. Então tem que abrir sua boca. Tem que verbalizar para Deus o que você quer, o que você sonha, as suas necessidades. Né? A Bíblia diz em Filipenses sobre isso, né? Fazei conhecidas diante de Deus, através de súplicas e orações, todas as suas necessidades. Diga comigo assim, fazer conhecido. Então significa que não é automático. Tem que pedir, tem que falar, tem que abrir a boca. Não vou me deter tanto aqui, eu já quero, mas a palavra fala, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Nós, às vezes, olhamos para a sociedade, como a Esther falou. Hoje de manhã acordei com essa notícia, né, que lá na Austrália mataram lá 10 judeus que estavam foi essa madrugada, né, por causa do fuso horário, estavam celebrando o Hanukkah, e olha que tragédia, perseguição maligna, né? E aí, assim, tudo que às vezes vem no nosso coração é, coitados, né? Olha só que dó, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, gente? Pede e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Então nós investimos muito tempo, às vezes tentando
analisar o cenário, quem está certo, quem está errado. E tudo que Deus quer é que o povo dele, o quê? Ore, peça. Então, você está vendo o mundo que está hoje? Você está contente? Eu não estou. Se a gente não começar a dizer, Senhor, nos dê a nação por herança, as extremidades da terra por nossa possessão, se não formos claros sobre isso, nada vai mudar. Porque tudo começa quando você ativa as promessas de Deus nos céus. E é sempre que começa assim, pedindo, né? Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, em vós. Olha o que a Bíblia diz: pedireis somente o necessário. É isso que está escrito ali? O que está escrito, gente? O que quiseres. É lógico que Deus tem limites, né? E talvez você pense, ok, pastor, então, né? Não, o Tiago fala sobre isso, né? Que nós recebemos conforme nós aprendemos a pedir. Você precisa aprender a pedir. Agora, o que a Bíblia diz é: não há limites para aquele que tem fé. Se o teu pedido, se o teu sonho, se o teu projeto tiver dentro da vontade de Deus, peça, fale, verbalize. Quem sabe até escrever pode ser uma excelente forma. Nós temos o culto do dia 31. Quem sabe você chegar aqui no dia 31 para aquele culto com algo claro para Deus e falando: Senhor, está aqui, meu coração está obedecendo a tua palavra. Se vai acontecer, depende do Senhor, porque foi a tua palavra que disse: o coração do homem pode fazer planos. Então chegue aqui com os planos, chegue aqui com os sonhos. Eu essa semana estava tão, sonhando, que eu falei: eu acho que eu vou comprar um programinha daqueles de engenharia para começar a construir a igreja no sonho, sabe? Porque a gente está sonhando tanto com um novo espaço, e aí foi claro Deus falando sobre isso. Como que você começa a ativar o sonho? Fazendo algo maluco como isso. Eu ainda nem temos terreno, nem temos local, espaço, mas eu já, esses dias atrás a gente já estava projetando o Ina Café, que nem, os cafezeiros aí, né? Mas por quê? A gente quer ter um espaço com um café, um lounge, né? Essa palavra é bonita, e a gente tem que começar a sonhar. E às vezes a gente compartilha isso, o sonho do nosso coração, e a gente leva uns tombos grandes por isso, né? Mas glória a Deus, o Senhor está vendo. E tudo aquilo que é promessa do Senhor tem o seu tempo, é prazo. O Senhor vai entregar aqueles que têm fé. E eu creio que a nossa igreja vai se mover por fé, por visão. Amém? Aplauda o Senhor. Vou pular para o próximo. Diga comigo assim: pedir e crer. Então, o que é crer, gente? Crer já demanda mais esforço, sacrifício da nossa parte. Porque aí você falou assim: pastor, então beleza, posso ir embora agora? É só pedir então? Não. Diga comigo assim: tem que crer. Então, porque a crença é o que vai fazer, é o que vai dar continuidade ao primeiro passo. Pedir é o primeiro passo. É o primeiro. Você pede, você anuncia, você fala, você escreve, você faz com que o Senhor conheça seus planos. Mas agora entra a fé. E não é só pedir, é ter fé. Está ali o texto de Mateus. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes. Olha só, é só pedir ali, gente? Tudo quanto pedirdes em oração, qual que é a fórmula para receber? Crendo. Então diga comigo: pedir e crer.
Então não é só pedir. Você tem que pedir. Você tem que expressar, você tem que verbalizar, você tem que fazer conhecida diante de Deus através de orações e súplicas, tudo aquilo que está no seu coração. Mas se você duvidar, e é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai nos presentear. Porque, é claro, é uma questão de tempo. Quando Deus já gerou isso no ambiente celestial, é só a gente dar aquele passo para poder acessar a promessa de Deus. Mas se eu não tiver fé, se eu ficar pensando, mas será mesmo? Acho que isso daí é mandinga gospel, né? Acho que isso não funciona na prática, porque afinal de contas, nós temos que pensar de forma racional, e aí a gente começa a criar um monte de obstáculo para as promessas de Deus, e o resultado? Não recebemos. O resultado é que não vislumbramos as promessas de Deus. Então está lá outro texto, peça porém com fé, em nada duvidando. Esse é o texto de Tiago que eu mencionei. E ele fala, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Outro texto, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Percebe como a crença, a fé, é algo que libera o sobrenatural, é algo que libera as promessas de Deus na sua vida e na vida da igreja? Alguém pode dizer um amém? Amém. Amém. Que bom que você está. Tem que ativar o Ina Café logo, que o pessoal começa a dormir. E aí, quem sabe, né, o Ina Café não vai dar um jeito nisso, vão colocar ali um pó de Guaraná a mais para os irmãos virem para a igreja. Amém. Ajuda aí, gente. Entrega, aliás, então diga comigo assim, pedir, crer, entregar. Então, vamos para um próximo ponto, importante. Primeiro, então, você entendeu que ativa as promessas de Deus, que gera as promessas sobre a tua vida, é pedir, mas pedir sem crer não faz sentido algum, porque aí você não consegue exercitar a sua fé, e aí chega um dos momentos mais difíceis para nós. Você e eu, principalmente na geração que nós estamos vivendo, temos muita dificuldade com isso, entregar. Porque tem gente que tem cara de pau para pedir, fé para sonhar, mas não larga o osso. Não confia. Ontem, né? Acho que eu estava conversando com o São ontem no nosso café dos homens aqui. Aliás, que café da manhã foi ontem, sim, um café 5 estrelas aqui também, com ovo, salsicha. Os homens deram um show de bola aí, foi uma benção. Eu estava na mesa ali, né, conversando com o São, e daí a gente estava conversando um pouquinho sobre a história, né, e aí eu falei para ele, né, acredite, né, um dia eu e a pastora Esther fomos do Ministério de Louvor, e a igreja, ela resistiu a isso, ela era uma igreja com muita fé, né, praticamente surda, né, porque assim, até hoje os irmãos estão em pé. E aí eu falava para ele da nossa experiência lá em Umuarama, e foi especial, porque, e eu conto isso às vezes aqui nos bastidores para vários deles, né, e eles sabem disso. Eu tocava violão, olha que tristeza, e eu era o líder do louvor. E aí, um dia, nós tínhamos uma cela, a igreja estava crescendo, glória a Deus, nós tínhamos uma cela em Perobal, que era uma cidade vizinha de Umuarama, e daí eu fui nessa cela, naquela época era CD ainda, né, eu sempre pensava, não, vou pegar a estrada, que era coisa de 20 minutinhos, vou pegar a estrada, mas vou colocar um CD aqui, eu não vou perder a oportunidade, vou ouvir numa pregação. E na época, né, eu fiz exatamente isso, eu fui ouvindo a pregação, só que já no caminho, Deus foi falando algumas coisas que me incomodou muito, e era justamente nesse ponto, da entrega, porque eu vivia num conflito, assim, né, porque eu era aquele tipo de pastor que batia o escanteio, matava no peito, cabeceava para o gol, defendia e fazia tudo, ou seja, eu abria culto, fazia oferta, ministrava louvor, fazia apelo,
Gente, era uma loucura. Só que depois eu fui vendo que isso também, além de ser, né, fisicamente, mentalmente péssimo para mim, porque eu chegava em casa, né, derrotado, eu comecei a ver que também tinha um outro problema, que era o perfeccionismo. Eu achava que ninguém, olha que loucura, né, que ninguém ia fazer melhor do que eu, ainda mais violão, gente, meu Deus do céu, como que eu podia pensar dessa maneira? Mas eu achava que ninguém ia fazer melhor. E aí compartilhei com o São ontem, que daí chegou um rapaz, mudou de Maringá, chamava Alain, o nome dele, né? E o Alain, menino super humilde, simples, ele entendia de música, pouquinho assim, mas ele falou, pastor, estou aqui para ajudar e tal, e aí ele entrou no ministério, e começou a fazer parte, aí melhorou bastante depois que ele entrou, e daí quando eu estava voltando da célula de Perobal, Deus falou claramente, assim, aquilo foi tão audível que até hoje eu lembro exatamente onde eu estava, no carro, a pregação que eu estava ouvindo, Deus falou assim, se você não sair do ministério de louvor, eu não vou levantar um líder. E aí eu falei, Senhor da glória, o que eu faço agora? Cheguei em Moarama, liguei para o Alain, esse irmão, chamei lá na minha casa e falei, a partir de domingo agora, você é o líder do louvor da igreja. E algo extraordinário aconteceu, porque a Esther sabe disso, né? Parece que desatou algo sobre a vida daquela igreja. Porque nós fomos para o lugar de onde talvez não deveríamos ter saído, lugar que Deus nos chamou para estar. O Alain, que era realmente um menino muito bom, foi para o lugar que Deus chamou para ele estar. E o resultado disso, né, uns 2 anos depois, a gente foi pregar no aniversário da igreja lá, e a gente viu a obra que estava acontecendo através do Alain, porque ele começou a treinar os adolescentes da igreja na música, aí foi treinando 1, 2, e aí a composição foi crescendo, e se tornou assim uma igreja linda na adoração. Hoje eu não sei como está mais, faz muitos anos que eu não vou, mas sabe, o meu testemunho sobre isso é para dizer que às vezes Deus vai pedir para você entregar alguma coisa, vai ser difícil, só que não é para entregar para se livrar, e eu realmente não era esse o meu pensamento, era entregar para confiar que Deus vai levantar pessoas até melhores do que nós. E isso é algo que a gente tem vivido aqui, né? Porque cada fase que a gente passa, a gente vai vendo que, olha, não tem nada melhor do que você capacitar, treinar, inspirar as pessoas, mas depois também motivá-las. Siga, que sejam vocês melhores do que nós fomos. Antes eu tinha aquele preciosismo com o alinhamento das cadeiras, os irmãos sabem, né? Saía domingo à tarde para vir conferir se as cadeiras estavam exatamente alinhadas. Eu falo, gente, isso é algum problema mental, mas... Aí eu achava que eu era o único, aí eu descobri um cara que tem mais problema mental que eu, e aí ele veio, continuou o alinhamento das cadeiras, resultado eu descansei, mas depois ele descobriu que tinha mais retardado mental, e aí foi passando, mas de uma maneira que a gente consegue vislumbrar, sabe, como que quando você libera, quando você entrega, Deus tem algo melhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Você vai confiar em quem em 2026? Você vai continuar segurando nas suas mãos e acreditando que quem resolve os problemas, quem faz a obra, você vai continuar acreditando que é você? Não é você, não sou eu, é o Senhor, amém? Mas só vai ficar claro isso quando realmente a gente entregar. Então entrega seu caminho, confia. Afinal de contas, você confia ou você desconfia de Deus? Porque se você desconfia, Tiago falou, é semelhante à onda do mar. Então você está assim, não sei, sabe, será mesmo? Será que vai acontecer? Será que Deus vai realmente abençoar? Será que vai... Pronto, você já perdeu.
Esqueça o seu 2026. Confiar é o que, gente? Senhor, não sei o que vai acontecer, mas está aqui, eu confio. O Senhor tem o melhor. O Senhor tem promessa. Né? O Senhor é o dono de todas as coisas. Então, assim, eu não sei se vai ser do jeito que eu estou pensando, mas eu estou entregando. Entrego minha vida, entrego meus planos, entrego a minha família, entrego os meus sonhos. Tem alguém entendendo essa mensagem? Pedir para o louvor subir. Eu vou para o último ponto. Antes de só ir para o último ponto, deixa eu ler os versos sobre entregar. Complementando um pouquinho essa fala. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o que, gente? Tem que ser firme. Então, porque ele... Então, propósito firme só é possível quando você confia. Tem que confiar. Tem que entender que o Senhor vai abençoar. Talvez não seja exatamente como você sonhou, como você queria, como você pensou, mas a gente só tem um caminho. O povo de Deus só tem um caminho, que é confiar em Deus e nas suas promessas. Não tem outro caminho. A gente tem que aprender isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidos, o texto que eu falei de Filipenses, né, diante de Deus, as vossas petições pelas orações e súplicas, com ações de graças. Agora a promessa é incrível, gente. Olha quando a gente entrega o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque, pare para pensar, se você entregar, mas ficar sem paz, então tem alguma coisa errada, não tem? Mas quando você entrega com fé, com certeza de que Deus está no controle, a Bíblia dá essa resposta para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, o teu entendimento e a tua mente em Cristo Jesus. Porque você entregou. Amém? Está muito baixinho ainda, gente. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Fica em pé, último ponto. Diga comigo: pedir, crer, entregar. Agora diga esperar. Essa parte também não é fácil. Entregar, esperar. O que é entregar? O que é esperar, gente? Esperar é abrir mão do controle. Diga comigo: abrir mão do controle e administrar o desconforto de cada estação. Então, quando a gente está esperando, é difícil porque a gente quer assim manipular o processo. A gente quer acelerar as coisas, a gente quer resolver logo. Só que a espera também é um tratamento de Deus. A espera também é uma maneira de Deus corrigir, alinhar os nossos corações. Porque na espera, muitas vezes, nós perdemos o controle. Nós temos que confiar totalmente. E aí é difícil porque nesse caso a gente vai ter que administrar, né, as estações, o momento que nós estamos vivendo, as lutas, as crises, sem esmorecer, sem desanimar, sem achar que o mundo está conspirando contra mim, que o inimigo está furioso, está me perseguindo. Não tem nada a ver com o inimigo, e nem com o mundo conspirando contra você, e nem com as pessoas, porque passamos mais tempo tentando justificar a nossa falta de fé, a nossa falta de entrega, mas porque as pessoas, não é as pessoas, somos nós mesmos. Eu e você limitamos ou permitimos que a ação de Deus possa desatar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os projetos que Ele tem. É você, sou eu. Como a gente faz isso?
administrando o desconforto de cada estação. Tem espinho aí na tua espera? Acredite, não é porque Deus te odeia. Está desconfortável o caminho para você, está pisando em pedras, está pisando em cascalhos, está pisando em lugares áridos. Acredite, não é porque Deus não gosta de você, porque Ele está preparando você, é porque Ele está testando o teu coração, para saber se o teu coração está realmente no lugar certo, porque um coração no lugar certo, ele administra até o desconforto da vida. Ele vê que não está tudo legal, ele vê que não está tudo conforme ele gostaria, ele vê que está difícil, que a caminhada é dura, mas lá no coração, se você conhece o Senhor intimamente, se você teve uma experiência verdadeira com Ele, você está dizendo para você mesmo, é uma questão de tempo. Deus vai se manifestar, o Senhor vai honrar, Deus vai fazer. Eu não sei a hora, não sei o momento, mas o que Ele tem é perfeito. Deus tem sempre sonhos perfeitos. Só que a ansiedade está estragando a fé da maioria das pessoas. A nossa ansiedade, ela tem se tornado um inimigo da nossa fé. Porque eu quero ver as coisas acontecendo, porque eu quero que as coisas se resolvam, nem que seja na força do meu braço. E aí eu estou conspirando, não Deus, não as pessoas. Eu estou conspirando contra todos os propósitos e os sonhos de Deus para a minha vida. É você, sou eu. E quando nós entendemos isso, a chave vira e você começa a entender, bom, então se a palavra diz que a promessa existe, que eu preciso dar um passo de fé, parar com essa falsa humildade e ativar verdadeiramente as promessas de Deus, pedindo a Ele de todo o coração, também entregando a minha vida, crendo de todo o coração. Então agora é só esperar, é só esperar. E para nós é difícil esse esperar. Está ali em Isaías 40:31 que diz: mas os que, o que, gente? É o que espera no homem? É o que espera, sei lá, uma proposta de salário? É o que espera o seu sonho se cumprindo? Não, é o que espera a Bíblia diz, renova as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então a Bíblia diz, espere no lugar certo, é o Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor, coloque seus olhos no Senhor, chame a presença dEle. É desconfortável, é longa a jornada, muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu controle, sim, mas no final vale a pena. No final você vai crescer, você vai avançar. Eu gostei de não sei quem aqui dos supervisores usou essa palavra, né? Às vezes que a gente acaba esticando eles, né? Mas é assim que Deus faz com a gente também. A gente só estica porque foi muito esticado também, né? A gente só libera sobre os outros aquilo que nós também já vivemos. Agora, pare para pensar, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, se você quer viver só no conforto das estações, se você não quer se submeter aos processos dolorosos da espera, da entrega, da crença, do pedir, então você não vai crescer. Resultado, teus filhos não vão crescer, a tua célula não vai crescer, tua família não vai crescer, o teu casamento não vai crescer, nada vai avançar, porque a matéria-prima da transformação é o coração humano. Se ele não foi treinado no deserto, nas lutas, nas dificuldades, como é que Deus vai se revelar para o mundo? Como é que Deus vai se revelar para a próxima geração? Como que outros, usando a palavra muito bem lembrada da pastora Janaína, né? Como que as próximas gerações vão beber
do poço da presença do Senhor, daquilo que está sendo gerado nessa casa, se nós não pagarmos o preço, se nós não agirmos com coragem, se nós não enfrentarmos os nossos medos, se nós não nos levantarmos como homens e mulheres perseverantes em oração, porque o diabo, ele se alimenta desse coração murmurador, decepcionado. O diabo se alimenta de pessoas que estão cultivando raiz de amargura, tristeza, pessoas ofendidas. Esse é o banquete de Satanás, são as pessoas ofendidas. Elas estão ofendidas com a vida, elas estão ofendidas com as pessoas, e até alguns deles estão ofendidos com Deus. E aí o diabo faz um banquete, e se aproveita, e atrapalha mesmo, e desarruma a casa. Mas quando você fala aqui, não, Satanás, eu conheço meu Deus, eu tenho uma experiência com Ele verdadeira, eu abri o meu coração para o Senhor, é genuíno aquilo que eu sinto aqui dentro. Então você desarma todas as ações do inimigo contra a sua vida, amém? Mas tudo vai começar com isso. Espere no Senhor, confie nele, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te capacitar, e assim depois, olha o que diz a Bíblia, de esperar com que, gente? Oh Senhor, uma unção de paciência. Só 2 falaram amém. Uma unção de paciência, né? Para esperar com paciência. Assim obteve Abraão a promessa. É com paciência, é perseverando, é sonhando, é não desistindo, é avançando. Espera pelo Senhor, Salmo 27:14. Tem, o que a Bíblia diz, gente? Esperar já é difícil. Com bom ânimo, então. Mas a palavra fala, com bom ânimo. Sorria em meio à tempestade. Sorria em meio às lutas. Sabe, quebra o gelo espiritual e para de murmurar, para de ficar nesse lugar de vitimismo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, Deus não está olhando os meus problemas, as minhas crises. Saia desse lugar e vá para o lugar dessa presença que preenche o teu coração. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifica teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Final, último texto, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se... Amém. Você entendeu? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então Deus revela para nós o plano perfeito dele. O plano perfeito dele é viver uma vida de fé. E viver uma vida de fé é mais do que vir à igreja, é mais do que ir à célula, é mais do que ler a Bíblia. Viver uma vida de esperança é também confiar nele, nos seus propósitos, e aprender a esperar a hora certa. Aí sim nós passaremos para a próxima fase, a convicção. Você não vai ter convicção se você não aprender a esperar. Nós não vamos conseguir ter tão claro os sonhos, os objetivos, as pretensões de Deus para a nossa vida se nós não aprendemos a esperar. E quando eu estou falando isso para você, pode ter certeza, eu estou falando isso principalmente para mim, que essa é uma das áreas que eu mais tenho dificuldade, esperar. Porque eu gosto de realizar, eu gosto de fazer, eu gosto de agir, só que muitas vezes o meu agir está exatamente em contraponto com a vontade de Deus para a minha vida. E às vezes eu posso correr o risco de estragar algo maior, o sonho de Deus, porque eu não esperei, porque eu não tive paciência. E aí eu creio que Deus também vai derramar uma porção de paciência no teu coração. Amém? Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos.
nome dele é Jesus. Coloque sua crença, a sua confiança nas mãos dele. Sobre a sua vida. Eu creio que nós estamos diante de algo que pode definir a nossa história, que pode definir a nossa vida. A letra dessa canção é tremenda, porque diz: entre na arca. Sabe, a palavra não diz espere a chuva, espere algo acontecer. É o Senhor dizendo: tenha fé primeiro, dê o primeiro passo, haja conforme as minhas promessas para a sua vida. Entre na arca, porque eu mandarei a chuva. E eu estou crendo nessa palavra, eu estou crendo nesse tempo, eu estou crendo que esse final de ano marca o início de uma nova estação nas nossas vidas, na vida ministerial, nos sonhos de Deus para a nossa vida. Entre na arca, porque eu mandarei a chuva, diz o Senhor, para a sua vida, para essa estação que você está vivendo. Dê o primeiro passo. Não fique esperando as pessoas, não fique esperando as coisas, não fique esperando as circunstâncias. Não. Dê o primeiro passo, entre na arca, Ele vai mandar a chuva. Ah, Senhor, passe um deserto, que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela, eu te darei as nações. Sabe eu te darei essa canção também fala: deixe sua tenda, sua parentela. Isso não diz somente sobre mudança geográfica, não. Isso não diz sobre mudança de lugar apenas, mas deixe sua tenda, deixe sua parentela. Tem muito mais a ver com o seu coração. Coisas que você precisa deixar, coisas que você precisa abandonar para que Deus possa começar algo novo.
Assim como diz a palavra Isaías 6, no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem algumas coisas que precisam morrer no nosso coração, para que nós possamos ver o Senhor, para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, para que possamos entrar nesse lugar de promessa. Então, pense agora, que coisas Deus está dizendo a você, para deixar do seu coração, para tirar de dentro dele, a fim de que ele cumpra as promessas sobre a sua vida. Continue com a sua mão estendida. Eu quero dar talvez 1 minuto ou 2, com teus olhos fechados. Se você ainda não tinha feito isso, clame agora para que o Espírito Santo possa revelar no teu coração aquilo que precisa ser arrancado, assim como o joio que às vezes está ali atrapalhando o crescimento do trigo, a frutificação. Peça o Espírito Santo agora para te revelar isso. Esse é o privilégio que nós temos. Nós podemos acessar o Espírito Santo. Ele nos revela os empecilhos, os obstáculos, aquilo que não permite que nós possamos desfrutar de uma vida abençoada, cheia das promessas de Deus. Pelas tuas promessas que estão diante de nós, e não queremos perder de vista os sonhos de Deus para a nossa vida. Não queremos perder de vista a realidade do reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa ansiedade, tirando ela de sobre o nosso coração. Em lugar da ansiedade, eu declaro paz. Eu declaro confiança, eu declaro certeza das tuas promessas, eu declaro amparo e presença diária do Espírito Santo, fortalecendo os sonhos de Deus e não deixando com que o povo dele se distancie das suas promessas. Eu creio que está tão perto, Senhor. Com os olhos da fé já posso contemplar tão grandes bênçãos, Pai. Ajuda-nos a não atrapalhar esse processo. Ajuda-nos a não interferir, a não agirmos com ansiedade, a aguardarmos o tempo certo, a aprender a esperar o tempo de Deus, a confiar, a entregar e a pedir corretamente. Essa é a nossa oração, e nós descansamos em Ti e em todas as Tuas promessas, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor essa manhã. Te amamos, Senhor. Seja adorado. Aleluia. Amém. Amém, querido. Que Deus te dê um domingo abençoado. Você que é voluntário, o pastor Fabiano quer entregar algo para você ali no fundo. Dá um abraço aí, quem está pertinho de você. Deseja aí um domingo abençoado em nome de Jesus.